capítulo 3, versículo 17 e 18. Abacuque fica no Velho Testamento, entre Gênesis e Zacarias. Na verdade, fica entre Naum e Sofonias, amém? É um dos quase últimos livros aí do Antigo Testamento. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. Eu me lembro quando estava fazendo ITQ, aí tinha não vou falar o nome dele que... Aí o pastor falou assim, amanhã nós vamos aprender sobre Abacuque, né? Beleza. Aí no intervalo de uma aula para outra, encontrou um outro colega que tinha faltado, só que ele tinha ido no culto. Ele falou assim, amanhã você não perde não, que o pastor vai ensinar sobre o macuco. Eu falei, que macuco, moço? Abacuque. Amém? Então vamos lá. Diz assim, ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos corrais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exaltarei o Deus da minha salvação. Amém? Feche os seus olhos. Soberano, eterno e poderoso Senhor, aqui estou mais uma vez, ó meu Deus, com a responsabilidade de trazer o teu recado até os corações. Que o Senhor cresça e que eu diminua, e que toda honra e toda glória seja dada ao teu nome. Que o Senhor venha corrigir, exortar, renovar, transformar, assim como o Senhor querer e como o Senhor quiser. Pai, este santuário é teu, essa igreja é sua, esse povo é seu. Em nome de Jesus. Amém. Antes de você assentar, cumprimente o teu irmão e diga a palavra de Deus te abençoará nesta noite. Amém. Amados, talvez você já leu essa passagem nas Sagradas Escrituras. Eu creio que você já leu essa passagem. Mas, para você entender o porquê o profeta Abacuque disse essas palavras, nós precisamos exaurir para você um pouco da história de Israel, especificamente o povo de Judá. Esses dias uma pessoa falou para mim assim, pastor, o senhor é pregador? Eu falei, não sou pregador, eu conto a história. Ele falou assim, eu queria contar a história assim, né? Acontece o seguinte, amados, Abacuque viveu no final do século 7 a.C., aproximadamente nos anos 612 a 597 a.C. Ele foi contemporâneo, juntamente com Jeremias, Sofonias. Eles viveram nesta época. Acontece que, nesta época, o povo de Judá, especificamente, tinha se afastado dos caminhos do Senhor. Estava tendo muita corrupção, estava tendo muitas coisas erradas, abomináveis aos olhos de Deus. Aqueles que deveriam ensinar a verdade na sinagoga estavam passando um ensinamento falsificado. Mas os profetas, quando eles corrigiam e exortavam o povo, principalmente Jeremias, ele era açoitado, como nós já pregamos aqui. E Deus revelou para os seus profetas, principalmente para Abacuque, como também posteriormente para Jeremias, que se a nação de Israel não se voltasse os seus caminhos para ele se tornaria escravos, cativos na Babilônia. Porque a Babilônia, governada na época por Nabucodonosor, era o maior império da época, que estava em ascensão. Mas acontece que
o rei Joaquim, que nesse período aqui governava Judá, ele não aceitava as ordens vindo da Babilônia. Só que ele acatava também tudo aquilo que as pessoas estavam contrariando a lei de Deus. Ou seja, ele se omitia. E os profetas então diziam: olha, a nação de Israel, se continuar do jeito que está, ela vai se tornar cativa na Babilônia. E eles não aceitavam isso. Eles falavam que os profetas estavam falando coisas ruins. Acontece que, por causa disso, a nação de Israel passou a viver um momento tenebroso, catastrófico. Aí então foi quando Abacuque disse essas palavras. Ele diz o seguinte: mesmo que a figueira não dê seu fruto, mesmo que não haja gado no curral, mesmo que não tenha nada, mesmo assim, eu adorarei o Senhor Deus. Agora nós vamos detalhar para você um pouco dessa história de Abacuque. Esse livro é um livro pequeno. Essa profunda declaração de fé que o profeta fez, ela pode se resumir em alguns pontos. Primeiro, a figueira verdadeira e ovelha, ou seja, poderia faltar o azeite, poderia faltar a plantação, só que ele adoraria o Senhor. Aí vem o outro, a ovelha e o gado. Se os animais sumissem, agora você imagina, sem o azeite, sem a comida, sem o gado, ele diz: mesmo assim, eu continuo adorando o Senhor da minha salvação. Aí vem um porém. Existe uma palavra nesse texto que ela é muito conhecida e muitos de nós, talvez, nós usamos ela. A palavra chamada todavia. O que significa todavia? Todavia nos mostra que ele poderia mudar o foco. Só que ele diz o seguinte: todavia, se acontecer, eu permaneço fiel. Eu não vou desistir. Trazendo essa palavra para as nossas vidas. O mundo de hoje, os cristãos de hoje, eles têm um comportamento errado perante o Senhor. Eles foram ensinados de uma forma errada. A palavra de Deus diz assim, Jesus disse: se tudo o que pedires em meu nome ao meu Pai, crendo recebereis, para que o Pai seja glorificado no Filho. Não é? Eu não sei se você observa, a maioria das vezes que Jesus fez uma oração para realizar um milagre, antes dele pedir, ele agradeceu. Por que ele agradeceu? Porque ele sabia que o Pai ia dar. Mas nós somos ensinados que nós devemos agradecer após receber. Só que o segredo não é esse. O segredo é você agradecer, adorar, exaltar antes. Esse é o segredo. É por isso que Abacuque disse: pode faltar tudo. Tudo. Eu adorarei o Senhor. E muitas vezes, amados, talvez você chega na tua casa, você vai até a geladeira, não tem aquilo que você gostaria que tivesse. Mas ao invés de você agradecer a Deus pela vida, pelo momento, você reclama.
Eu não sei se você sabe, todo início de trajetória, tanto no ministério, quanto na vida empresarial, quanto na vida espiritual, ela tem 3 anos. É após 3 anos que você começa a colher os frutos. Não é no início. Aí eu comecei e hoje eu já estou bombando, não. Você está plantando. Após 3 anos, você começa a colher os frutos, desde que você agradeça as bênçãos que Deus te dá hoje e pelas bênçãos daquela que há de vir. É por isso que o rei Davi agradecia a Deus: Senhor, muito obrigado pelas bênçãos do amanhã. Porque muitas vezes nós esquecemos de agradecer o hoje, mas nós proclamamos o amanhã, porque amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Ou seja, se hoje você não agradece, nós temos que aprender a viver o hoje. E muitas vezes nós só agradecemos quando nós estamos na maré boa. Aqui Israel estava decadente. Aqui Israel estava passando por um momento difícil. Eles estavam passando necessidades. Ao ponto que o povo de Israel, o próprio povo, muitos deles deram glória a Deus de ter ido para a Babilônia, porque pelo menos lá teria comida. Só que nós não agradecemos. O teu momento é difícil? É. Só que tem uma coisa que você não está observando: você tem vida. A porta fechou aqui? Fechou. E muitas vezes, algo que você chama de bênção, pode ser uma armadilha. Se o inimigo fechar essa porta para você, Deus vai abrir outra. Então agradeça, confie nele. Ele sabe o que está fazendo. Eu quero, mais uma vez, dar uma pinceladinha. Quando eu fui convocado porque eu não me pediram, me convocaram para vir para cá, para Ibiporanga. Eu não ouvi de ninguém, de nenhum pastor, de nenhum membro da igreja de Tanabi, de ninguém, uma palavra dizendo assim: vai, que o Senhor é contigo. A palavra mais encorajadora que eu recebi foi um pastor de grande renome, que diz assim: você vai sumir lá. Só que eu sabia por que eu estava vindo para cá. Porque eu quis dar uma desperto com Deus. Né? Eu quis dar uma de... Os anos antes, era para mim ter vindo. Mas eu falei não. O superintendente foi até a minha casa: você vai? Eu falei: não, não vou. Aí, toda vigília que a gente ia participar, toda reunião que tinha um profeta, mesmo sem me conhecer, sem saber da minha vida, ele chegava e falava: o Senhor quer no ministério. Aí, em uma dessas reuniões, eu dobrei o joelho. Eu sabia que eu tinha entregado a minha vida para ele, ainda na adolescência. Mas eu não queria ser pastor, irmão. Porque na realidade, talvez você fale assim, os irmãos falam assim: é gostoso ser pastor, né? É gostoso subir lá em cima, trazer o recado. Isso aqui é a parte melhor. O difícil é viver a separação. É viver o momento. O pastor tem dia, que já aconteceu isso comigo diversas vezes, de manhã eu estou aconselhando uma família que perdeu um ente querido. À tarde, estou visitando um doente na UTI. E à noite estou no aniversário. Essa é a vida.
Eu digo para vocês, eu não consigo andar em Tanabi se 3 ou 4 pessoas não me param me pedindo oração. É a vida. E aí eu falei com o Senhor, falei, Senhor, o Senhor me quer no ministério mesmo? Eu só vou se o Senhor me der os dons. Quero os 9. Não conhecia ninguém que tinha. Falei, não vai dar. Então ele vai me esquecer. Faltava interpretação de línguas. O pastor da época me chama num culto de senhoras e fala assim, vai fazer o que à noite? Eu peguei e falei assim, nada. Ele falou, então você vem para a igreja que nós temos que fechar um relatório, está dando um problema, mas como você mexe com números lá, vem para você me ajudar. E eu fui. Estava no escritório com ele e as irmãs começaram a orar e meus ouvidos abriu, eu comecei a interpretar tudo. Aí eu comecei a chorar. Aí ele disse, o que está acontecendo? Está sentindo alguma coisa? Eu falei, não, pastor, é que eu estou interpretando tudo que as irmãs estão orando em línguas. Aí ele sabia do meu desafio, porque ele falou para mim assim, você vai dançar. Né? Aí ele levanta e vem e falou, seja bem-vindo, meu colega de ministério. Nessa época nós tínhamos uma banda, Mensageiros da Paz. Tinha várias apresentações. Nós somos em Pitangueiras. Aniversário da cidade de Pitangueiras. Enquanto eu estava conferindo os instrumentos dentro do ônibus, enquanto os músicos estavam lanchando, subiu um diácono. Ele chegou e falou para mim assim, assim manda te dizer o Senhor, esta foi a última apresentação do grupo. Esse grupo vai desfazer e você vai ser levado para erguer uma obra. E aquilo, dentro de semana, todas as agendas foram cancelando. Estou lá em Votuporanga, fazendo um curso. Recebo uma ligação naquele celular tijolão. Vocês lembram, né? Da onde vem a ligação? São Paulo. O pedido foi assim, pastor Celso, sim. Você é auxiliar em Tanabi. Sexta-feira, você assume a igreja de Biporanga. E eu peguei e falei assim, mas como? Você vai assumir. O teu superintendente vai te procurar e você vai assumir. E eu vou falar o quê? Que eu não vinha? Os irmãos sabem a história. Chegamos aqui, fui orar. Cadê o povo? O Senhor falou, usa os dons que o povo eu te mando. A igreja se tornou pequena, nós precisamos construir essa. E as pessoas disseram que eu ia assumir. Quero dizer para você, se é Deus que está no comando da tua vida, você pode ter certeza que Ele não vai te desamparar. João Batista não pregava na sinagoga, ele pregava no deserto. E o povo ia onde ele estava. Aí eu vou abrir esse negócio aqui, mas a crise está difícil. Se o Senhor está no comando, e é o Senhor que está colocando você no mercado, você pode ter certeza que pessoas vão atravessar a rua e vai vir até você. Aí eu vou fazer isso, mas o campo aqui é limitado. Você pode ter certeza que pessoas, ao verem o seu comunicado, a sua propaganda na internet ou no rádio, o Senhor vai falar, liga, é Ele, e vai vir até você. E essa palavra eu estou entregando para alguém que está me assistindo no YouTube. Mas qual é a preocupação do ser humano hoje, irmãos? É saber quem é o melhor. Nós vivemos em uma competição. Uma igreja quer ser melhor que a outra, um pastor quer ser melhor que o outro, um jogador quer ser melhor que o outro, um diácono quer ser melhor que o outro. Eu prego melhor que fulano, fulano prega melhor que cicrano, eu canto mais do que beltrano, eu toco mais do que cicrano. Mas essa competição não começou neste século, essa competição vem lá. Acompanhe comigo Marcos 9, 33, 37. E chegou a Cafarnaum, entrando na casa, perguntou-lhe, que estavam discutindo entre eles pelo caminho.
Mas eles calaram-se, porque pelo caminho eles tinham disputado entre si qual era o maior. E eles, assentados-se, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos os servos. Os discípulos estavam discutindo. Qual de nós que vai ser o maior lá no céu? O Pedrão vai, eu sou assim com ele. O João não, vai ser eu. Aí Jesus disse que o primeiro é o derradeiro, e aquele que se não for igual uma criança, não entra. Você sabe como que uma criança age, né? Esses dias eu gosto de perturbar o Emanuel, né? Aí eu falo que eu vou pegar ele, ele corre e vai, ele, né, fala que vai chamar a polícia, que vai fazer não sei o quê, pronto. Só que aí depois eu paro e eu falo, vem cá. Aí ele vem e me abraça. O que a criança é? Pura. E nós? A pessoa fez mal para você, fez uma calúnia, fez uma denúncia, algo, você não vê a hora de você dar o troco. A mão daquele lá é mais pesada que a tua. E quem é o maior? O maior é aquele que está sentado à direita do Deus Pai, o Todo-Poderoso. Aquele é o maior. Nós não somos o maior. Abra em João 13, do 13. Vós me chamais mestre e senhor e dizeis, porque eu sou. Ora, se eu sou senhor e mestre, vos lavarei os pés, e vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, e nem o enviado maior do que aquele que enviou. Se você for na casa de um judeu, e esse judeu tiver 4 escravos, o mais rejeitado deles é o que vai lavar seu pé. É ele que vai lavar seu pé. Não é o dono da casa. É o escravo. O último de todos. E Jesus, então, pegou uma bacia com água, uma toalha, e começou a lavar os pés dos discípulos. E quando chegou na vez de Pedro, Pedro falou assim: o senhor não vai lavar meu pé, não. O senhor é o mestre. Quem tem que lavar seu pé sou eu. Em outras palavras, ele quis dizer assim: esse povo aqui é forgado, deixando o senhor fazer isso. É humilhação demais o senhor lavar os nossos pés. Aí Jesus disse: se você não deixar eu lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro diz assim: então, mestre, não lava só os pés não, lava a mão, o braço, a cabeça, lava o corpo inteiro.
Existem algumas igrejas, existem alguns ministérios, existem alguns pastores que eles acham que eles são a última bolachinha do pacote. Eles chegam na igreja, eles não são capazes de cumprimentar o irmão. O irmão tem uma vontade de falar com o pastor, mas para ele falar com o pastor, ele tem que conversar com o diácono tem que conversar com o secretário conversar não sei com quem, para agendar o dia. Jesus disse que o servo não é maior do que o Senhor. O Senhor também não é maior do que o servo. E o enviado não é maior do que aquele que enviou. Eu não sou melhor que vocês. Apenas eu tenho responsabilidades espirituais. O maior entre nós é Ele. O maior entre nós é aquele que tudo pode, tudo sabe e tudo vê. Esse é o maior. Enquanto a pastora estava fazendo sorteio aqui, estava conversando com a Moza ali. E muitas vezes, você vê liderança que não dá sequer uma paz para um membro. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque uma coisa que eu tenho pedido sempre para Deus, que Ele sempre me quebre e me faça de novo. E que vocês também possam ser assim, para que Deus possa te usar. Porque se você se colocar em lugar de destaque, o milagre não vai acontecer. Aquela água que o Edmilson falou que deu para a irmã levar, não é milagre meu. O milagre é dele. Eu apenas sou o instrumento. Eu sou isso aqui, ó. Isso aqui sem um músico só atrapalha o lugar. Eu sou isso aqui. Você também é isso aqui. E tem um detalhe, se ficar muito tempo parado, ele empena, desafina, estraga. Só que esse instrumento aqui na mão de um músico, sai as mais belas melodias. Assim também é você na mão dele. Só que você tem que deixar ele te usar. Para ele te usar, você não pode se considerar o maior. Você tem que se considerar o menor. Porque o nosso Deus é aquele que pega os pequenos e simples para confundir os grandes e sábios. O Senhor quer fazer uma obra grande na nossa vida, na nossa igreja, no nosso ministério. Só que muitos precisam ser quebrados, moídos e ser agradecidos
Agora eu quero terminar a mensagem. Além da humildade e além do agradecimento, existe uma coisa que os cristãos não sabem fazer. Senhor, perdoa os meus pecados. Tá. Teus pecados? Tá, tudo bem. Então vamos supor que você vai até um açougue. Se você foi até um açougue, o açougueiro sabe que você quer comprar carne. Mas aí o açougueiro fala assim: o que posso te servir? Aí você fala assim: dá uma carne aí para mim. Aí ele vai perguntar para você: você quer bife, de panela, para churrasco, moída? Você tem que especificar o que você quer. Ah, mas ele sabe. Sim, eu sei que ele sabe. Só que vai que naquele dia você não quer aquilo. Ou você chega numa farmácia e você chega para o farmacêutico e fala assim: me dá um remédio. Ele vai olhar para você e vai falar assim: ó, remédio, 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 remédio. Que remédio você quer? Para começar, você tem que ter o nome e a forma de usar, que ele vai passar para você. Porque o remédio, tanto ele remedia como ele mata, se você tomar fora da dose. Tá. Senhor, perdoa os meus pecados. O Senhor sabe todos os seus pecados? Sabe. Tá. Mas não é assim que você pede perdão. Jesus deu um exemplo. Jesus diz assim: que nós possamos perdoar, que o Senhor perdoa nossas ofensas, assim que nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Ele deu um exemplo. Então como que você pede perdão? Nós aprendemos isso aqui quarta-feira. E que foi uma revelação divina para desbloquear o teu mundo espiritual. Que jeito que você pede perdão? Então vamos lá. Eu falei mal, é um exemplo, viu? Não falei não. Falei mal do Everson o dia inteiro. Ah, porque o Everson é aquilo, o Everson é aquilo outro, o Everson é aquilo outro, e pá. Falei mal dele o dia inteiro. Aí depois eu peguei, entrei num lugar assim, a pessoa deixou uma caneta de jeito assim, eu catei a caneta disfarçado, botei no bolso assim e fui embora. Aí uma pessoa chegou em mim, perguntou algo, eu peguei e inventei uma mentira. Aí eu chego para Deus e falo: Senhor, o Senhor me perdoa meus pecados? Espera aí. Teu pecado? É, tá. Primeiro então, Senhor, eu errei. Porque eu caluniei teu servo. Eu peço perdão por ter caluniado o Everson. Senhor, eu errei. Eu peguei a caneta que não era minha. Senhor, eu menti. Você está entendendo? Você tem que quebrar as barreiras, derrubar as muralhas. Ah, pastor, eu não estou entendendo. Você que foi católico, você sabe muito bem como que você chegava para o padre para confessar. O padre falava assim: o que você fez? Ele falava: eu fiz isso. Aí ele falava: então você vai fazer isso. Cada pecado que você confessava era uma penitência que ele te dava. Não era assim? Perante Deus é da mesma forma. Isso é para o homem, o sacerdote humano. E perante o sacerdote do sacerdote, o santo dos santos. Você tem que quebrar essa barreira. Derrubar essa muralha espiritual. E depois que você fizer isso, comece a agradecer a Deus pelas bênçãos que você tem recebido. Pastor, mas eu não tenho recebido bênção nenhuma. Você está podendo enxergar? Estou. Então você agradeça, que tem muitas pessoas que não enxergam. Você está podendo levantar as mãos? Pode. Então agradeça, que tem muitos que não podem levantar as mãos. Você está podendo caminhar? Então agradeça, porque tem muitos que não podem caminhar. Você tem comida na mesa? Então agradeça, porque tem muitos que não têm comida na mesa. Você tem casa para morar? Agradeça, porque tem muitos que não têm casa para morar. Você tem carro para andar? Então agradeça, porque tem muitos que andam a pé. Você está empregado? Agradeça, porque tem muitos que estão batendo de porta em porta, pedindo um emprego.
Então agradeça. Ao ser agradecido, os céus irá se abrir. E Satanás não terá meios e nem formas de impedir no mundo espiritual da bênção chegar até você. É isso que eu digo para você nesta noite. Fique de pé.